No módulo 1, nós podemos aprender que os medicamentos injetáveis são aqueles administrados por injeção. Ela pode ser intramuscular, intravenosa, subcutânea, subdural, intraperitoneal, entre outros tipos. Esse tipo de medicamento é, portanto, aquele que é aplicado na veia, na pele, no músculo e em outras partes do corpo. E essas vias são as chamadas vias parenterais. A injeção desses medicamentos ela só é possível através de dispositivos como seringas, catéteres, agulhas e equipes de infusão. Vimos ainda que um dos principais benefícios deste tipo de medicamento é que a absorção ela acontece de forma mais rápida e é possível injetar o medicamento em maior concentração no paciente. Isso permite uma melhora do paciente em menos tempo, diminuindo o tempo de internação e dos danos causados pela doença. E por serem injetados, a aplicação desses medicamentos necessita de maior cuidado. Um cuidado muito importante é que esse tipo de medicamento só pode ser preparado e administrado por profissionais qualificados. Esse processo envolve a prescrição médica, a dispensação pela farmácia, o aprazamento, o preparo e a administração do medicamento. Há também a orientação e a avaliação das respostas, sendo este último de competência e responsabilidade legal da equipe de enfermagem. Em algum momento da sua vida profissional ou acadêmica, você pode se deparar com alguma situação que você tenha que administrar um medicamento preparado por outro profissional. Através deste estudo, foi possível compreender que esta prática ela não é recomendada, porém, alguns conselhos regionais deixam a critério da instituição. Se o regime permitir, você pode fazer, desde que você se certifique que todas as informações estejam nos dispositivos utilizados para realizar a administração de medicamento, como informações do paciente, da medicação, o horário em que ela foi preparada, princípio ativo e a identificação do profissional, com o nome e a inscrição no respectivo conselho. Faça também o cruzamento dessas informações com o que está descrito na receita médica, e você aprendeu que ela deve estar de forma legível e clara. Você pode verificar se o medicamento que foi prescrito pode ser realmente administrado pela via definida na receita. Independente da situação, garanta sempre que você está fazendo o procedimento de forma correta, seguindo os passos dos 9 certos. Primeiro, o usuário certo. Segundo, a dose certa. Terceiro, o medicamento certo. Quarto, a hora certa. Quinta, a via certa. Sexto, a anotação certa. Sétimo, orientação ao paciente. Pergunte se ele tem alergia à medicação. Informe a ele o procedimento que você vai fazer. 8. Compatibilidade medicamentosa. 9. O direito do paciente em recusar a medicação. Se o paciente precisar receber mais de uma medicação em um mesmo horário, você deve preparar um de cada vez para evitar erros ou trocas no momento da preparação. Cada tipo de injeção, como intravenosa, intramuscular e subcutânea, pede alguns cuidados específicos que são providos pelos fabricantes. O profissional que administrar a injeção precisa sempre seguir as determinações definidas para cada tipo de medicamento injetável, já que elas apresentam muitas variáveis. Ler a bula é fundamental. Aprendemos também que durante todo o processo devemos tomar alguns cuidados. Não podemos esquecer de realizar as precauções padrão e de biossegurança, como realizar a higienização das mãos antes e depois de todo o processo, utilizar luvas, realizar a desinfecção dos injetores de borracha para as medicações que foram realizadas em sistema venoso já instalado, descartar material em seus devidos recipientes. É necessário também realizar a antisepsia da pele do paciente anteriormente a esses procedimentos, visando impedir a penetração de micro-organismos nas camadas mais profundas da pele e, com isso, diminuir a possibilidade da instalação de processo infeccioso. Durante a administração do medicamento, não deixe de usar os equipamentos de proteção individual. Realize o procedimento com cautela. Observe a reação do paciente à droga injetada. Fique atento a efeitos adversos graves, como anafilaxia, dificuldade respiratória, taquicardia, bradicardia ou crises convulsivas. Caso ocorram, deve-se notificar o médico e instituir procedimentos de emergências quando for necessário.
Avalie também quanto a efeitos adversos de menor gravidade, como náuseas, rubor, erupção cutânea ou confusão mental. Quando ocorrer, suspender a medicação, notificar o médico e fazer registro em prontuário. Após a administração do medicamento, fixe a agulha ou catéter seguramente no local da inserção. Marque a tira com a data e a hora e informações relevantes sobre a inserção do dispositivo. Não esqueça de trocar o local de inserção a cada 72 horas, ou quando houver suspeita de contaminação ou por complicações. Quanto aos diluentes, o profissional não pode utilizar aqueles que não tenham sido definidos pelo fabricante. Os mais comuns são água estéril ou água destilada para injeção, glicose a 5% e cloreto de sódio a 0,9%. É preciso verificar também se o produto se apresenta dentro das condições e padrões relativos ao descarte, à coloração e à aplicação, por exemplo. Caso haja dúvidas, comunique o farmacêutico responsável pela instituição. Preferencialmente, as agulhas utilizadas precisam medir 30 por 8 ou 25 por 8. Essa medição é recomendada pois assegura a diluição dos medicamentos injetáveis, com menor chance de fragmentar as rolhas do que, por exemplo, as agulhas que medem 40 por 12. Há dois termos que geram bastante confusão e por isso precisam ser lembrados: reconstituição e diluição. O primeiro significa fazer o produto que será injetado voltar à sua forma líquida original. Logo, ele deve passar por uma reconstituição, por meio de adição de água estéril para injeção no frasco que está o pó. Já o segundo diz respeito a diluir a concentração de um medicamento que já era uma solução. Esse processo de diluição é feito segundo as normas do fabricante. Aprendemos ainda que pode-se manipular de forma a aumentar ou diminuir a concentração ou estabelecer uma nova solução do soro. Para aumentar a concentração de um soro, neste caso será necessário descobrir de quanto é a concentração do soro prescrito e a concentração da solução que temos disponível na unidade. Ou seja, é necessário o acréscimo de mais soluto no mesmo, em prescrições com concentração superior ao usual, como ampolas a 50% em 10 ml. Vimos também sobre o modo de administração do medicamento ou solução, que pode ser em bolos, que é quando a administração é realizada em tempo menor ou igual a 1 minuto. A infusão rápida, que a administração é realizada entre 1 e 30 minutos. Infusão lenta, a administração realizada entre 30 e 60 minutos. E infusão contínua, realizada em tempo superior ou ininterruptamente 60 minutos. Outro aspecto relativo ao cuidado na aplicação é a velocidade da administração. O fabricante deve ser bem claro quanto a isso, estabelecendo um tempo de minutos ou horas, de maneira exata, e a aplicação deve seguir o indicado, ou o efeito não será o que se espera. Essas informações chegarão até você através da receita médica. Para controlar a quantidade de uma solução que será infundida no paciente em um determinado tempo, conforme prescrito, é necessário realizar alguns cálculos. As fórmulas utilizadas para realizar o cálculo de infusão de um medicamento em horas inteiras, isto é, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas e etc. Para encontrar o resultado de gotas por minuto, você deve calcular o volume da solução sobre o tempo de infusão que foi prescrito vezes 3. Para calcular as microgotas por minuto, você deve calcular o volume sobre o tempo, dividir o volume a ser infundido sobre o tempo que se leva para que a solução corra. Quando o tempo for em minutos, ou seja, em 30, 90 minutos, por exemplo, você achará o resultado de gotas por minuto calculando o volume vezes 20 sobre o tempo a ser infundido. Para as microgotas por minuto, você calcula o volume a ser infundido vezes 60 e divide pelo tempo a ser infundido. Vá até o final do PDF e pratique os exercícios com exemplos de diluição, rediluição, transformação de soro e gotejamento de soluções. Pratique, tenha bons estudos e até o próximo módulo.